Olá pessoal, esse é o pedágio que foi criado aqui recentemente e é uma iniciativa aí do governo de Minas, né, para todo o sul de Minas. E agora tem um monte de pedágio aqui no sul de Minas. Não sei bem o que está acontecendo, não. Bom, mas aí o governo de Minas privatizou todas as estradas aqui praticamente, então no sul de Minas agora tem um monte de pedágio. Alguns já estão funcionando, outros ainda vão entrar em funcionamento. Mas o fato é que hoje, para você se locomover ao sul de Minas, vai ficar bem mais caro, né? A vantagem é que a gente sofreu muito aqui no passado com relação a buracos na pista. Eu já perdi várias rodas de carro, pneus nessa estrada aqui. Roda quebrada, pneu rasgado, né? Tinha muito buraco. Há mais ou menos uns 10 anos fizeram uma boa reforma nessa estrada, arrancaram todo o asfalto, refizeram a base dela, e aí isso reduziu bastante o problema. Mas as outras estradas aqui da região são bem ruins, né? Em especial a que liga Pouso Alegre até o estado de São Paulo ali, né? Passando por Borda da Mata, Ouro Fino, Jacutinga, também Monte Sião, né? Todos esses lugares aí eram bem complicados, cara. E a ideia agora é que com esse pedágio a gente tenha uma qualidade de asfalto, qualidade de rodovia, semelhante àquela que a gente tem no São Paulo, né? No interior de São Paulo. E aqui especificamente falando, né? Segundo me foi dito, o contrato prevê a duplicação dessa estrada em até 6 anos. Então o pedágio é caro, tá? O pedágio aqui é R$ 9,20. Então se pegar aqui R$ 9,20 uma rodovia simples, né? É mais caro, por exemplo, do que alguns trechos da Dom Pedro, por exemplo, né? Então não é barato lá. A motocicleta paga também, por isso que eu estou aqui na fila. Nós pagamos R$ 4,60, né? Bastante a metade. Então a ideia é que as coisas melhorem com o tempo, né? O cartão ali não funcionou não. Mas é novo, né? Então acho que é só questão de se atualizar, né? Bom, então é isso aí. Então estamos com a expectativa de ter rodovias melhores aqui no sul de Minas. E vamos pagar bem mais caro por isso, né? Bom, outro ponto que eu queria falar com vocês é com relação a nossa programação de viagem para esse ano. Estamos aí na fase final de preparativos. Já falei com vocês aí no vídeo de aniversário da Eva sobre aquilo que nós modificamos na moto. Já estou em casa com algumas coisas a mais, né? Como por exemplo, comprei uma relação nova. Estou com um jogo de pastilha dianteiro e traseiro para instalar na moto. Troquei o óleo agora. Então a ideia é que eu use esse óleo até um pouco antes da viagem, né? Troque uns dias antes de viajar. E cara, tô gostando muito do desempenho da moto com esse filtro aí de ar novo, cara. Tô com o filtro aí do Bressan, né? É impressionante como que a moto ela tá respondendo mais rápido, cara. Aqui eu tô andando devagarzinho, vou dar uma esticada aqui nessa reta, só pra vocês verem como é que a velocidade ali ela cresce fácil. Antes era muito difícil você conseguir passar dos 110 por hora com essa moto. Ela consegue chegar a 120, ó. E eu mantenho ela aqui sem nenhum problema. Ela não é uma moto que tem estabilidade para andar nessa velocidade, porque ela tem a suspensão muito solta, né? Mas agora ficar 110, 120 com ela tá
Moleza, moleza. Hoje eu tô indo lá para Belo Horizonte, tá um clima bem feio, mas não feio o suficiente para me motivar a ir de carro, né? Então, né, eu vou usar essa relação mais um pouco ainda, vou trocar pastilha de freio, vou trocar o óleo e tal, tudo na véspera de viagem. A corrente, eu comprei a mesma que eu estou usando agora, é uma corrente sem retetor da Brand, né? Passo 525, pinhão coroa da Durag, pastilha dianteira semi-metálica da Potenza, pastilha traseira, acho que é carbono, se eu não me engano, carbono ou cerâmica? Acho que é carbono. Potenza também. Comprei um joguinho lá no Mercado Livre, um preço bem legal. E a moto tá pronta, cara. E aí qual que é a minha ideia, né? A minha ideia é tentar completar o trajeto que eu acabei abrindo mão, né, lá no Peru. Quando eu fiz o planejamento de viagem do Peru com essa moto em 2020, janeiro de 2020, minha ideia era ir até Cusco, depois de Cusco ir para até Ica, ir naquele oásis, ver lá as linhas de Nazca, descer depois um pouquinho, ir até Arequipa, ir até Puno, de Puno entrar na Bolívia, ir no Salar de Uyuni, antes na Estrada da Morte, Salar de Uyuni, Cochabamba, e entrar no Brasil por Corumbá. Acabei abreviando a viagem, então de Cusco fui direto para Puno, e de Puno eu cruzei a Transoceânica de volta para Porto Maldonado. Então a minha ideia agora é terminar essa viagem, só que agora eu estou pensando em fazer o sentido contrário, né? Então eu estou pensando em ir primeiro para Bolívia, entrando por Corumbá. Depois de Corumbá, seguir ali para Salar de Uyuni, né? Passando ali por Potosí e as cidadezinhas lá bacaninhas que tem ali na Bolívia. Percorrer a Estrada da Morte. Não pretendo ir para Lima, não. Não sei se é só para dormir, mas a ideia é pelo menos ir para percorrer a Estrada da Morte, subir e depois descer. E aí depois eu vou cruzar ali para Copacabana, vou até Puno, Arequipa, depois eu vou para Ica, Nazca, e aí Cusco, a Adriana não conhece lá, e entro no Brasil por Porto Maldonado. Aí Porto Maldonado, Rio Branco, Porto Velho, Vilhena, e aí depois eu vou descendo, né? Então essa aqui é a ideia, né, dessa viagem, né? Então estamos nos preparativos finais, tá? Quais são algumas coisas que estão me preocupando ainda, né? Uma questão era essa do desempenho da moto nos Andes, a questão aí do aquecimento do motor, pouca potência, essas coisas, mas parece que de fato a moto está bem resolvida, né? Estamos conseguindo aí manter a temperatura bem controlada. Eu não liguei hoje o termômetro, mas a temperatura está bem tranquila, 140, 150 graus, raramente chega a 160. A ideia é fazer uma tocada bem leve, sem pressa. Estou fazendo o planejamento aí da gente parar a cada 600, 700 quilômetros na parte de deslocamento mais forte. Depois lá no Peru, na Bolívia e no Peru, um pouco mais cedo. Então a moto, eu acho que ela está numa situação assim, de bastante estabilidade, né? Outra preocupação que eu estava tendo é com relação à documentação na Bolívia.
Cara, é sempre muito nebuloso e tal, né? Tem algumas pessoas que falam o seguinte, né? Quando você chega na Bolívia ali, você faz os trâmites seu, né? Depois você vai na aduana fazer o trâmite da moto, né? E ali nem sempre tem gente ali. Aí o pessoal fala que você pode seguir para a próxima cidade. A Arzinha que tem um posto de aduana lá. E aí tem relato de gente que recebeu essa instrução na fronteira, andou 15 quilômetros, foi parado pela polícia, estava sem os papéis da moto, prenderam a moto do cara e leiloaram. Então me parece que isso... eu não tenho certeza disso, né? Mas me parece que é um negócio meio arranjado. E os caras da fronteira já instruem os turistas a fazerem isso para a polícia ir lá na frente já pegar os caras, né? Então a recomendação que eu recebi foi de não entrar na Bolívia sem estar com os papéis certos, né? Se o cara alegar que o posto fechou, que a aduana lá não está aberta e tal, não entrar, ficar lá, dormir ali por um bar mesmo, esperar no outro dia e só entrar lá quando você tiver com esses papéis todos certos, né? Aí também tem uma tal de permissão de dirigir lá, que não é todo lugar que tem, né? São só algumas entradas que pedem isso, mas Corumbá é uma delas, né? Que aí sim você consegue na primeira cidade que tem depois da fronteira, tem que ir num lugar lá para conseguir isso. Me pareceu ser algo semelhante com o procedimento lá ao entrar no Peru, né? Você vai ali em Assis Brasil, aí você não consegue comprar o seguro ali, né? Você tem que comprar o seguro lá em Puerto Maldonado. Então me parece que mas aí é menos crítico, né? Porque a moto você passou pelo trânsito da alfândega, em tese ela está legalizada no país, não é contrabando, né? Embora você possa ter problema com relação ao seguro. Então tem esse permisso para conseguir lá também, tá? Então essas coisas me deixam um pouco preocupado. E para ser sincero, uma das coisas que me motiva aí nessa moto para lá é justamente isso, né? Porque essa é uma moto barata, né? É uma moto que, quando eu comprei ela zero, eu paguei R$18.890 lá em 2019. Eu acho que hoje ela deve valer o quê? Uns 14 mil talvez? Ou nem isso, né? Então se você tiver algum problema desse tipo, né, é pouco recurso que está em jogo, né? Agora se eu vou com a Tiger, né? A Tiger é uma moto muito mais cara, né? Ela custa aí 9 vezes mais que isso, né? Então é algo que me motiva aí com essa moto menor, né? Além disso, também tem a questão lá dos deslocamentos nos Andes, né? Que essa motinha aqui é bem mais gostosa de andar em estrada de terra, sendo muito mais despreocupado, muito mais fácil, né? As coisas com essa moto aqui são mais tranquilas quando você anda na terra, né? Se bem que a Tiger nova é muito boa também, cara. Eu nunca andei muito com ela na terra, não. Mas eu já peguei uns trechinhos de terra com ela, tá muito bem resolvido, viu? Embora minha moto lá seja o modelo GT, né? Mas ela funciona bem na terra, não é ruim não. Mas essa aqui não compara, né? Essa motinha aqui na terra, ela é simplesmente o ambiente dela. Então, né, esse é um fator de preocupação que eu estou tendo, né? O outro ponto também que me preocupa um pouco é a questão da manutenção da moto, né? Tanto na Bolívia quanto no Peru. A gente não tem
muito respaldo lá em termos de peça e tal, né? Então, isso eu sofri um pouquinho com a Eva quando eu fui lá, com o problema daquelas buchas da coroa que estouraram, né? Precocemente. Então com isso eu também estou levando algumas pecinhas a mais, né? Estou levando um cabo de embreagem, levando um cabo de freio. Vou levar também uma manetezinha aqui da embreagem, só do freio, nem tanto. Mas o da embreagem eu vou levar um. Estou pensando em trocar esse protetor aqui, colocar um protetor mais forte, com alma de alumínio. O problema de fazer isso aí é que eu tenho que colocar um riser, né? Senão pega na bolha. E com o riser aqui eu vou mudar um pouquinho a ergonomia da moto, que pra mim ela é perfeita, né? Eu não queria mexer com isso porque eu realmente gosto da posição do guidão dela aqui, estou acostumado. Mas eu estou pensando nisso, né? Ou isso, ou eu levo uma manete de embreagem, né? Meu receio é mais eu cair, quebrar uma manete e não conseguir andar por causa disso. Então, essa é outra preocupação que eu estou tendo aí. E a última preocupação, que essa eu diria que é a maior de todas em termos de risco, né? Em relação ao clima, né? Esse ano nós estamos aí na iminência de ter um super El Niño, né? Para quem não conhece, né, o El Niño é um fenômeno natural que acontece aí de forma mais ou menos cíclica, né? De tempos em tempos acontece isso. E recebe esse nome porque ele sempre acontece, ele tem o seu apogeu na época do Natal, né? Os espanhóis associaram a ocorrência desse fenômeno, né, com o Natal, né? Por isso que chama El Niño, né? Que é o menino, né? Seria a ideia do menino Jesus, né? E o El Niño, né? A consequência dele é um volume de chuva muito forte, principalmente na região aqui sul do país. A gente já está vendo isso já com os desastres que estão acontecendo lá em Santa Catarina, Paraná um pouquinho, né? Rio Grande do Sul, chuvas muito intensas, né? Essas chuvas já são reflexo aí do El Niño, né? E esse fenômeno é caracterizado pelo aumento da temperatura no Pacífico Sul, né? No Pacífico ali ao longo da costa ali do Chile, né? Então, as águas ali desaquecem, né? E isso acaba modificando o clima aqui na América do Sul como um todo, né? Então as consequências são essas. No sul chove muito, gera uma certa seca no norte e no nordeste. A gente também já está vendo essa consequência já. Um tempo atrás teve as notícias de botos que morreram por causa da seca, né? Os rios baixaram demais, os botos ficaram sem água e morreram. Se eu não me engano, assim, 200 botos morreram, né? Então essa é uma consequência aí que aparece, né? E aí você pode pensar o seguinte, tá bom, mas tem seca lá no norte, né? Então você vai estar tranquilo, porque você está indo para lá, né? Mas a seca está na Amazônia ali, né? Eu andei olhando como que é a consequência do El Niño lá nos Andes, e também é de chuva. E chover nos Andes, cara, é sempre complicado, cara, porque como são montanhas muito íngremes, né, muito escarpes, as chuvas normalmente vêm acompanhadas, né, de deslizamentos. E esses deslizamentos fecham estradas, né, às vezes acabam soterrando algumas cidades, gera alagamentos, né, destroem as estradas. Não é um negócio muito bonito não, cara. Quer dizer,
Às vezes é, né? Porque essas chuvas no deserto, né? Podem às vezes até resultar em condições bastante bonitas, né? Por exemplo, no caso, acho que, se não me engano, em 2016 a gente teve um ninho, choveu lá no Atacama, coisa que é raríssimo de acontecer. Choveu e choveu bem. E essa chuva lá no Atacama resultou no surgimento de várias flores no deserto, né? Então, algo bem surpreendente de se ver, né? Mas também está associado a dificuldades muito grandes, né? Por exemplo, teve um amigo meu, vocês conhecem ele, o Luiz, que eu encontrei com ele lá nos Lagos Andinos. Ele foi para o Atacama na época desse El Ninho aí, pegou chuva lá direto, a cidade ficou intransitável, não conseguiu sair do lugar, não conseguiu aproveitar nada, não fez passeio nenhum porque estava tudo fechado. Então assim, muito transtorno, né, nessa viagem dele aí por causa das chuvas, né? Então isso está me preocupando também bastante, né? Então eu estou de olho aí nessa questão, né? Aí estou monitorando lá o clima em Cusco, estou monitorando o clima em Puno, né? Por enquanto está tranquilo, chuvas esporádicas, nada além do normal. O volume de chuva também bastante razoável, né? Sem grandes sustos. E a vida por lá tá normal, né? Não está acontecendo nada lá no Peru semelhante àquilo que está acontecendo aqui no sul do país, né? Então, por enquanto, os planos estão mantidos, tá? A gente está ainda com esse objetivo em mente, apesar dessas preocupações. A gente está mantendo nossa viagem para lá, tá? Então, no mais é isso, né? Que eu queria compartilhar essas preocupações com vocês. Plano B, né? Tá esquecendo aqui, né? Plano B. Caso as coisas ali compliquem demais, né? Nós temos duas opções. Uma é percorrer o Nordeste todo. A ideia seria ir para Vila Velha e subindo a 101, ou melhor, subindo paralela a 101, o máximo que der aí pelas estradas costeiras, né? Percorrendo aí o litoral da Bahia, subindo Sergipe e tal, e tentar chegar em Natal, né? Mas de uma forma um pouco mais aventureira aí, percorrendo de fato as estradas que beiram o litoral, né? Se essa situação de seca se confirmar, vai ser bacana, porque nessa época vai chover só final de tarde e tal, então bem tranquilo. O segundo plano é conhecer o Paraguai, ir até Foz do Iguaçu, entrar na Cidade do Leste e percorrer o Paraguai, né, e ir até Assunção. Aí é mais para ver como é que está a situação lá, né? Porque eu ouço muita gente dizendo que as condições econômicas e sociais do Paraguai estão muito boas, né? É um país aí que vem se destacando em termos econômicos na América do Sul. E aí eu pensei que, caso eu não possa ir lá para o Peru, para a Bolívia, em função desses problemas de clima, né, eu pudesse percorrer o Paraguai e tentar ver como estão as coisas por lá, né? Mas aí tem que ver também, porque o Paraguai fica um pouco na situação do Rio Grande do Sul, embora seja um pouco mais para o norte, obviamente, né? Mas ele também pode sofrer bastante com chuvas intensas em função do El Niño. Então também tem que ficar atento com isso, porque é comum também acontecer alagamentos, né, nessa situação lá no Paraguai. Então esses são os planos B. Eu espero que eles não venham a se concretizar, porque eu vou executar o plano A, né? Então é isso, pessoal. Vou tocando agora aqui para Belo Horizonte. Faltam ainda 326 quilômetros, mais 4 horinhas aí de viagem.
uma paradinha que eu vou fazer no caminho, posso colocar aí 4h30. Vou chegar lá por volta de umas 5 horas da tarde hoje, final do domingo. Segunda e terça eu trabalho por lá. E na quarta-feira eu retorno para casa. Então obrigado aí por acompanhar o canal, obrigado aí pelo apoio, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.